Como vai, colega? Por aqui Alberto Bezerra, novamente, não é? Hoje é uma dica especial, até porque ela é uma dica que é muito útil ao nosso dia a dia da profissão de advogado, né? Até porque a gente, diariamente, a gente está lá peticionando, fazendo petições iniciais, né, contestações, e por isso essa nossa conversa é bem útil, né? Eu vou falar acerca da qualificação das partes na petição inicial. Serve também para a contestação, para a reconvenção, né? E seguindo essa regra que está estabelecida no Código de Processo Civil, lá no artigo 309 e os seus incisos. Falarei da utilidade de cada uma dessas exigências, dessas situações que estão previstas lá no CPC. E aí eu faço até uma indagação. Como é que você faria quando, eventualmente, não souber os dados de identificação da parte adversa? Isso é muito comum, hein, nas ações possessórias, naquelas que tratam de invasões de terras, né? E aí? Com quem você qualificaria para ser citado na ação? Seu réu ou réus, né? Então, fica até o final do vídeo que eu vou lhe falar como contornar essas situações. Tudo bem? Vamos lá para o vídeo, hein? A qualificação das partes, de certo modo, a identificação das partes tem como principal motivo tornar sem dúvida os personagens que estão sujeitos à providência jurisdicional requerida. É dizer, a legitimidade delas, conforme prevê o artigo 17 do CPC. Por isso, é indispensável que o magistrado faça uma atenta análise entre aqueles, eventualmente em litígio, não é? E o direito material questionado, né, chamado bem de vida. Essa é a disciplina, inclusive, contida no artigo 319, inciso 2 do Código. Afirma-se o mesmo quanto à contestação e à reconvenção. Isso também se dá tanto nos processos que têm competência originária no tribunal, ou aqueles que tramitam no juízo de primeiro grau. Algumas vezes, não podemos deixar de mencionar, a nacionalidade igualmente se evidencia importante. É que existem querelas ajuizadas por pessoas de nacionalidade estrangeira. Portanto, em algumas situações será necessária uma caução para eventual pagamento de custas e honorários advocatícios. Inclusive, a previsão disposta lá no artigo 83 do CPC. A qualificação, se percebemos bem, serve como um dos parâmetros quando da análise do pedido de gratuidade da justiça. Em se tratando de sociedade empresária, a pessoa jurídica é de toda prudência que se traga aos autos documentos que comprovem a regularidade na formação dela, né? Tais como estatuto social, cadastro na Receita Federal, entre outros. E isso também não quer dizer que é inviável ajuizar-se uma ação contra uma pessoa em lugar incerto, até porque o CPC traz regra exatamente com esse propósito, ou seja, o que nos diz o artigo 256, inciso 1. Com isso, permite-se a citação daquele em lugar incerto ou não sabido. De igual modo, em relação àquele que, embora se saiba alguma característica do réu, permite-se dessa maneira que o oficial de justiça cumpra a diligência do ato citatório. Pode ser pela descrição física do réu, sua compleição, né, algum apelido, sei lá, como Zé da Quadra, Manu Delegada, também por análise das roupas, das vestimentas e por aí vai, né? A doutrina costuma dar como exemplos as demandas possessórias, né? Quando há ocupações de terras. Via de regra, são dezenas, se não até centenas de pessoas, né, a invadir lá as terras. E isso torna quase impossível qualificá-los um a um, né?
Nessas hipóteses, dá-se o conhecido litisconsórcio passivo multitudinário. Corriqueiramente, nessas hipóteses, cita-se o líder do movimento. E não por menos, em boa hora, o código trouxe excelentes inovações nesse tocante, né? Atualmente, nessa circunstância, admite-se que o autor, em atendimento, inclusive, ao princípio da cooperação, justifique, né, e peça ao juiz que determine diligências à obtenção de informações para fins de qualificação da parte adversa. Considere e dá uma olhada lá nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 319 do CPC. Dê uma olhada também na resolução 46, né, do Conselho Nacional de Justiça. A exata qualificação também permite que o magistrado examine se há hipótese de litispendência ou de coisa julgada. Colega, se você, né, está gostando, antes de darmos seguimento, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, né, e compartilhar o vídeo. Isso me ajuda bastante aqui no YouTube, né? O algoritmo entenderá que o conteúdo é relevante para você. Também não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Aqui embaixo tem um botão para inscrever-se. Deixe também aqui um comentário acerca de novos vídeos. Eu sempre os leio, né? E isso na medida do possível e também respondo-os. Ok. Vamos dar seguimento aqui nas considerações. Quanto ao Estado Civil, né, o primeiro deles diz respeito ao Estado Civil das partes, né, se casado, solteiro, ou convivente. Nesse ponto, informar se é ou não casado, se convive em regime de união estável, é relevante face a algumas espécies de demandas judiciais. E isso, sobremodo, no que diz respeito às ações reais imobiliárias e até às possessórias. Não só informar, né, mas também comprovar documentalmente. Aqui é um daqueles documentos chamado de essenciais à propositura da ação. Você pode até verificar lá no artigo 320 do CPC. A título de exemplo, atente-se para a série de hipóteses que estão situadas lá no artigo 73 do CPC. Nesses processos, como se percebe, há a exigência de que ambos os cônjuges integrem o processo, na qualidade de litisconsortes. Em outras, exige-se a autorização do cônjuge, ou seja, aquele que não seja o que está litigando no processo. Tocante à profissão, leve-se em consideração alguns aspectos processuais que, assim, de certa forma, estão estreitamente relacionadas com a profissão exercida pelas partes. Uma delas diz respeito ao sigilo profissional, né, o que permite, inclusive, a dispensa do depoimento pessoal daquele que deve guardar sigilo de informações do assunto, e que será tratado lá em audiência. Veja lá o inciso 2º do artigo 388 do CPC. Uma outra hipótese diz respeito à citação de militares, né? Observe também lá o parágrafo único do artigo 243. Com relação à união estável, a circunstância que eu acabei de falar, previstas aos casados, né, igualmente serve de parâmetro para aqueles que se mostram como conviventes, sob o regime de união estável, né? Esse, inclusive, é o comando que tem lá no parágrafo 3º do artigo 73 do CPC. Já no que diz respeito ao domicílio e à residência, obviamente que situar o lugar onde a parte tem a sua residência ou, né, domicílio tem especial importância para fins de estabelecer-se a competência territorial, onde vai se dar o litígio, né? É a previsão do artigo 46 e igualmente do 53, ambos do CPC. Além disso, né,
mostra-se o lugar onde o réu será citado ou intimado. Veja lá também o que nos diz o artigo 243 em seu caput e o artigo 274. Ademais, em se tratando de funcionário público e com relação às pessoas jurídicas, respectivamente, seus domicílios são definidos por lei, consoante previsão dos artigos 76 e 75 do Código Civil, né, que eu estou falando, o que eu disse anteriormente, respectivamente. Né? Com relação à questão do endereço eletrônico, né, o propósito do código foi o de assim, afinado com a cada vez maior modernização da informática, visando dar celeridade aos atos processuais, permitindo assim que as comunicações dos atos processuais sejam feitas por meio eletrônico. Agora, contudo, desde que haja uma previsão legal nesse sentido, né? Veja, acompanhe lá o que estão previstos nos textos do artigo 246, em seu inciso 5 e no 270. Com relação ao nome e prenome, logicamente que seguem o rigor de permitir a segurança de individualizar, né, com precisão, aquele que se situa em um dos polos do processo. E mais, procura-se afastar a figura do tal do homônimo, né? Não percamos de vista o significado também de prenome e nome. Isso à luz da legislação do Código Civil. Segundo o que se extrai lá do artigo 16, né, do Código Civil, ele diz lá: toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido prenome e sobrenome. Bem, como a gente pode observar, o nome, ou seja, lá, o prenome, faz sentido quando confere um sinal que diferencia certa pessoa no meio social. É o que se chama de nome civil. Caracteriza, então, por ser aquele nome que a pessoa é chamada na sociedade. O sobrenome, também é nominado de patronímico, serve para identificar a família que pertence a determinada pessoa. O prenome, como a gente bem sabe, pode ser simples, como exemplo Alberto, João, Pedro, ou até composto, como Vana Maria, Carlos André, etc. Né? Mas esse é um assunto mais voltado ao Código Civil, que aqui não nos cabe a gente tecer muito comentário, não é verdade? Com respeito, por fim, né, ao CPF ou ao CNPJ, e não menos importante, né, a regra cuida de exigir que a petição inicial traga os correspondentes CPF ou CNPJ. O objetivo, sem dúvida alguma, é o de minimizar a chance de ocorrer o acionamento de processo contra pessoas incertas, sequer ligada ao direito material que fomenta o autor. Né? Ademais, esses são de grande importância lá quando da fase do cumprimento de sentença, né? Da execução. Né? Grande parte dos meios obtidos para a construção de bens é associado ao CNPJ, o CPF, assim, exemplo como o Bacen Jude, né? Pois bem, pessoal, então eu espero que essas dicas tenham sido úteis a vocês e não deixe de inscrever-se no nosso canal e também de compartilhar esse vídeo. Até breve com mais outra dica, ok? Um abraço.